Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. Sejam bem-vindos a mais um culto virtual da nossa igreja presbiteriana Getsemane de Botucatu. Você que é da nossa igreja, muito obrigado por nos assistir mais uma vez. Estamos aqui juntos, com saudades de vocês. Se você é de fora, você está convidado a continuar participando conosco aqui, conhecer as nossas atividades e tudo que a gente realiza aqui na nossa igreja. Vamos passar primeiro para os nossos avisos, antes de começar o nosso culto. Se você já acompanha a gente, você já sabe que toda segunda-feira, às 2h30 da tarde, e toda quarta-feira, às 7h30 da noite, nós temos as nossas reuniões de oração, que estão acontecendo através do aplicativo Zoom. Você pode entrar através do link que aparece nos nossos grupos de WhatsApp. No domingo de manhã, nós também temos realizado escola dominical, através do aplicativo do Zoom, e também as nossas irmãs do departamento infantil fizeram um vídeo para a escola dominical infantil. Então você pode conferir aqui no YouTube o vídeo que elas fizeram para que você possa mostrar para suas crianças também como o ensino da escola dominical. Nós também voltamos com as salas de escola dominical dos adolescentes. Então, se você é um adolescente ou tem um adolescente em casa e quer participar das nossas atividades, nos procure através dos grupos de WhatsApp da igreja, onde você pode se informar e participar conosco das nossas atividades todo domingo de manhã às 9h30, mesmo horário da escola dominical, também pelo aplicativo Zoom. Nossos cultos continuam todo domingo à noite, às 7 horas da noite, aqui no YouTube. E, como é sabido de todos, nossa cidade começou a reabertura do comércio e de outras atividades. No entanto, o nosso conselho entende, sabiamente, que não é momento ainda da igreja retornar ao templo. Como todos sabemos, a Bíblia nos diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja de Cristo. E se nós estamos unidos, mesmo que virtualmente, sem poder nos encontrar fisicamente, nós continuamos sendo igreja. Esse isolamento, que na verdade nem precisamos usar o termo isolamento, mas o distanciamento social, ainda vai continuar por um tempo. Mas nós continuamos aqui, todo domingo, às 7 horas da noite, reunidos, pensando no bem-estar da sua família, pensando no bem-estar da nossa igreja, de cada membro, para que nenhum seja contaminado através do contato fisicamente no nosso templo. Continuamos aqui, louvando o nome do Senhor, adorando a Deus, cada um em suas casas, mesmo tristes por não poder estarmos fisicamente reunidos, mas contando as bênçãos que Deus tem nos dado a cada dia. Deus tem nos dado bênçãos e você pode olhar ao seu redor. Deus tem te abençoado sim. Então, vamos louvar o nome do Senhor com um cântico, contando as bênçãos que Ele nos tem dado. Se na vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo em vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos,
Boa noite, irmãos e irmãs. Boa Graça noite. e paz. Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para participar desse culto, desse momento de comunhão com os irmãos, com muita alegria. E queremos compartilhar com vocês os Salmos 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumujem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujo correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã, bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que as salações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até o confim do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aqueitai-vos, e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Senhor Deus e Pai Celestial, Pai amado, Pai querido, graças te damos, Senhor, por todas as misericórdias que o Senhor tem feito em nossa vida. Graças te damos, Senhor, por todo o amor, por todo o zelo, pelas providências, Pai, pelos livramentos. Pai, querido, queremos te agradecer, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, Pai, reunidos, ainda que através do meio eletrônico, por toda essa tecnologia, Pai. Agradecemos porque o Senhor permite que estejamos juntos aqui em oração, para cultuar e engrandecer o Teu nome. Por isso, Pai, nesse momento eu quero te pedir pela essa igreja, pedir por todos os membros da igreja Getsemane, por todos os irmãos que neste momento estão ouvindo, que estão participando desse culto, e por aqueles também, Pai, que não puderam participar pelos motivos que o Senhor sabe, ou porque não tem essa tecnologia, ou porque de alguma forma, Pai, às vezes até mesmo em razão dessa pandemia, acabaram se afastando de Ti, Pai. Que o Senhor esteja tocando, que o Senhor esteja em cada casa, neste momento, tocando todas as famílias, Pai, naquilo que for necessário. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Fiquem com Deus. Amém. Boa noite, irmãos. É com grande alegria que estamos aqui participando com vocês desse culto virtual, mas abençoado, né? Então, que possamos estar aqui unidos nesse momento. Vamos fazer uma leitura agora no livro do profeta Daniel. Então, quem puder, abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 9. Nós vamos ler do verso 1 ao 10 e depois leremos 17, 18 e 19, os últimos versículos que leremos. Amém, irmãos? A oração de Daniel pelo povo. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, ao primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os seus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidade. Procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos seus mandamentos e dos seus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e os nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha.
como hoje se vê aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, mas aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele. E não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio dos seus servos os profetas. Agora versículo de 17 a 19. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em tua justiça, mas em tuas misericórdias, em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Amém? Amém, irmãos. Então, nesse contexto aí, o que o profeta Daniel ele está intercedendo pelo povo. E a gente observa que o pecado do povo era se afastar de Deus, era se apartar de Deus, né? E a desobediência. Então, a gente sempre fala, né? Tem um trocadilho aí que a gente fala que o nosso abecedário é ABCD. E o abecedário de Deus é obedecer. Então, Deus se agrada com a nossa obediência, né? O pecado que entrou no mundo primeiro foi o pecado da desobediência. Então, que nós possamos, com o coração compungido, o coração contrito, nesse momento orar pedindo perdão a Deus das nossas falhas. Nós somos falhos diante do Senhor, mesmo que a gente pense que às vezes não tem, falar eu não faço nada, não tenho pecado tanto assim, procuro fazer o que é certo, mas nós somos falhos diante do Senhor, nós somos pecadores. Então que o próprio Deus ponha no nosso coração claramente aquilo que temos feito que não o agrada. E muitas das vezes colocamos outras coisas no lugar, na frente de Deus, não damos a primazia para Ele, né, que é amar a Deus sobre todas as coisas, o primeiro mandamento, a gente põe outras coisas na frente. Então que Deus nos ajude a não fazer mais isso, não fazer o que desagrada a Ele e que Ele nos perdoe. Amém, irmãos? Vamos orar então? Senhor nosso Deus, nós estamos aqui, Senhor, entrando, Senhor, na Tua presença para Te pedir, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nós, como ali no texto de Daniel que nós lemos, que não pedimos fiados na justiça, mas fiados nas suas muitas misericórdias, Pai. E tantos textos nos relatam, Pai, que as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, Pai. Então, tenha misericórdia de nós, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, Pai. Nós queremos viver retos diante de Ti, fazer a Tua vontade, Senhor. Queremos a cada dia ser imitadores do Senhor. Mas para isso, Senhor, a nossa natureza é pecaminosa. Para poder conseguir isso é somente com o Senhor, Pai. O Senhor transformando as nossas vidas, Pai. Então, venha, Senhor, nos perdoar, nos sarar, nos curar, nos transformar, nos santificar, Senhor, a cada dia, Pai. Porque ali fala, a nós cabe o corar de vergonha. E somente a Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o poder, para todo sempre, Senhor. E assim, Senhor, nós Te louvamos e Te agradecemos, Pai. Amém. 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite, irmãos. Vamos, nesse momento, louvar o nome do Senhor, cantar a Ele adoração. Neste momento reservado para louvarmos o nome do nosso Deus com as nossas vozes, cantando, vem, esta é a hora da adoração. Lembrando que um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nós podemos declarar isso hoje, alegres e felizes por estarmos do lado dele. Muitos vão declarar isso
resignados porque não aceitaram a Cristo, não conheceram a Cristo ou resolveram servir outros deuses. Mas nós podemos louvar com adoração, com alegria no nosso coração, porque Ele já é o nosso Senhor. Então vem conosco, vem adorar o nome do nosso Deus. Assim como estás diante do Pai, vem. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de receber o tesouro maior terá. Assim como estás para adorar, vem. Assim como estás diante do Pai, vem. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de receber o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de receber o tesouro maior terá. Nossa próxima canção é uma canção nova, então nós vamos ensinar para vocês primeiro o nosso refrão, mas ela diz como nosso Deus, com tua forte mão, cuida de nós, guarda os nossos dias, mesmo quando não estamos bem, quando nossa fé está abalada, Ele tem a sua forte mão presente em nossas vidas. Vamos cantar o refrão juntos então, para vocês aprenderem, para vocês cantarem junto com a gente no decorrer da canção. Ela diz assim: Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. Teu perdão me cura, ó Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor sem fim. Mais uma vez. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. Teu perdão me cura, ó Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor sem fim. Ó Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem cuidado sobre nós, ó Deus. Porque a tua mão está sobre nós, o Senhor nos ama, Deus, incondicionalmente, Pai. Te agradecemos, ó Deus, porque nós podemos falhar com o Senhor, mas o Senhor não
falha com a tua palavra, Deus, e garante, ó Deus, que estará nos protegendo e nos livrando, Pai, de todo mal. Se a minha alma tem o amanhã e o coração não vê o teu cuidado, se eu não consigo ouvir a tua voz, ainda assim confiarei. Eu sei que o meu Redentor vive e que se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. Teu perdão me cura, ó Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço mais, me amas com amor sem fim. Eu sei que o meu Redentor vive e que se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. Teu perdão me cura, ó Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço mais, me amas com amor. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. Teu perdão me cura, ó Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço mais, me amas com amor sem fim. Obrigada, Senhor, pelo amor, ó Pai. Obrigada por esse amor que nos guarda, Senhor, que está sempre conosco, Pai. Apesar das circunstâncias, o seu amor nunca nos deixa e nunca nos deixará. Obrigada, Senhor, por tanto amor, apesar de nós. Obrigada por nos amar tanto. Obrigada, Senhor. Me amas com amor sem fim. Me amas com amor sem fim. Me amas com amor sem fim. Ó Senhor, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome, Pai, porque a tua forte mão nos guarda, Deus. O Senhor nos cerca com tua mão, ó Deus, mesmo quando estamos desesperados, ó Deus, mesmo quando temos fome, ó Deus, sabemos que o Senhor há, ó Pai, de nos alimentar, ó Deus. Quando nós temos sede, ó Pai, o Senhor é a água da vida, ó Pai, que não nos deixa sedentos, ó Deus, mas nos inunda, ó Deus, com a vida que vem do Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, esperamos em Ti, ó Deus, por dias melhores, esperamos em Ti, ó Deus, pela Tua vinda, ó Deus, pela redenção, ó Deus, da Tua obra neste planeta, ó Deus, para que não haja mais choro, não haja mais dor, não haja mais lágrimas, não hajam mais temores, Senhor.
Nós te pedimos, ó Deus, tem misericórdia sobre nós e sobre o teu povo, ó Deus. Que possamos, ó Deus, ser responsáveis, ó Deus, diante daquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, ó Deus. E nos ajuda, ó Pai. Nos ajuda, Pai, a nos apoiarmos em Ti, a nos sustentarmos em Ti, ó Deus. Nós nos rendemos a Ti, ó Deus, e louvamos o Teu nome, Pai. Jesus, meu coração vive por Ti. Quebrantado corro a Ti, pois Tu me abraçarás. Estou cansado, mas Teu toque me restaurará. Eu espero por Ti, sim, espero por Ti. Eu espero por Ti, sim, espero por Ti. Me rendo aos Teus pés, me prostro a quem Tu és. Jesus, meu coração vive por Ti. Me rendo aos Teus pés, me prostro a quem Tu és. Jesus, meu coração vive por Ti. Senhor, recebe o nosso louvor e a nossa adoração, Senhor Deus. Que o Senhor receba, Deus, como aroma suave, ó Deus. Nos ajuda, Pai. Esperamos em Ti, Senhor. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Papai do céu, muito obrigado por esse dia que o Senhor nos deu, esse dia maravilhoso. Cuida de mim, cuida da minha mãe, cuida do pai, cuida do meu irmão Joãozinho, cuida de mim, cuida das pessoas lá da igreja que estão em suas casas, cuida de todos nós e que Deus esteja abençoando todas as nossas vidas,
Em nome de Jesus que oramos e te agradecemos. Amém. Que a graça, a paz e a presença maravilhosa de Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, neste primeiro domingo, onde nós nos reunimos, primeiro domingo de junho de 2020. Pela graça, você está aí na sua casa, fazendo uso da tecnologia para esse momento de aproximação como corpo de Cristo, que de fato é a realidade da nossa igreja, Igreja Presbiteriana Getsemane. Vale mencionar mais uma vez a frase que eu tenho dito há tanto tempo. Nós estamos separados fisicamente, mas essa situação nos faz lembrar que nós somos um em Cristo. Estamos ligados, né? Porque Cristo fez uma obra maravilhosa nas nossas vidas, entrou na nossa vida, mudou a nossa história, mudou a nossa eternidade e nos fez sermos um, como ele declara, né, na sua oração sacerdotal em João, capítulo 17. Nós já avisamos também nos nossos grupos de WhatsApp da igreja que devemos ficar ainda mais alguns domingos, né, ainda isolados, para ter prudência, né, é uma atitude de prudência do conselho, né, que tem sido de fato a atitude da grande maioria das igrejas do nosso presbitério. Pela graça de Deus, né, a igreja é fortalecida mesmo fazendo uso da tecnologia. Abrindo um pequeno parênteses aqui, você já imaginou o uso da tecnologia na igreja e na nossa vida depois desse isolamento? Eu tenho conversado com alguns pastores e alguns membros da nossa igreja e quem sabe, né, voltando, a gente ainda faça uso, né, de reuniões online, porque através delas tantas pessoas têm a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, né? Quantas pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, mas pela graça de Deus, através da sua vida, da minha vida, irão conhecer. Então a gente precisa orar, a gente precisa pedir a Deus para que de fato Ele nos use. E essa última frase que eu mencionei, ela traz o assunto, né, da nossa mensagem. Nós precisamos o quê? Nós precisamos orar. Meus irmãos, essa situação de isolamento social, eu tenho percebido, ela vem para revelar de fato quem nós somos. Ela vem para descortinar a vida de muitas pessoas. Nós percebemos aí a fragilidade nos relacionamentos humanos, né? São circunstâncias aí que esta situação de isolamento social nos trouxe, né? Os relacionamentos são fragilizados, né? O ego das pessoas é um ego super inflado. Tem muita gente que arruma briga simplesmente porque o outro não concorda com o seu jeito de enxergar as coisas. E muitas vezes isso acontece dentro da própria igreja, não é verdade? E a gente precisa abrir os olhos para isso então. Então, o que essa situação tem mostrado? Tem mostrado essa fragilidade nos relacionamentos humanos. Tem mostrado o egoísmo, que a gente tanto fala na igreja, que virou um Deus, né, na vida das pessoas. É aquele Deus que faz a pessoa olhar no espelho e dizer: você é a pessoa mais importante do mundo, é apenas a sua opinião que vale, é apenas a sua vontade, né? E se Deus não atrapalhar, já está bom. Mas uma outra realidade que esta situação tem mostrado para nós é a realidade da fragilidade, né, do cristão em relação à oração. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, um texto maravilhoso que eu gosto demais, está dentro do Sermão do Monte. Mateus capítulo 6, eu vou ler do verso 5 até o verso 8, mas eu quero focar no verso 6. Evangelho de Mateus capítulo 6, né, versos 5 até o verso 8, o texto diz assim: e quando orardes, quando vocês orarem, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Uma outra realidade que a situação de isolamento social nos mostra, né, as pessoas estão muito mais dentro das suas casas e fazendo muito mais uso, né, da internet. E nós temos percebido que a nossa geração é uma geração que tem uma opinião muito forte, mas isso não significa que essa geração tem aprofundamento
nas questões e nos assuntos aos quais ela destina ali a sua opinião. Se você olhar para o viés político, né? Todo mundo sabe o que o governo deve fazer, mas ninguém tem a capacidade, ninguém arregaça as mangas, ou se não, a grande maioria, né, apenas assiste atrás da tela do seu smartphone, da tela do seu notebook ou na televisão as notícias. E ali na rede social a pessoa vira doutor, pós-doutorado ali em assunto. A gente sempre brincou aqui no Brasil, que é uma realidade da vida do brasileiro, né? O Brasil, ele tem 200 milhões, né, aproximadamente, de técnicos de futebol. Então, na época da Copa do Mundo, todo mundo é técnico de futebol. E a gente, então, entende muitas vezes essa profundidade inexistente aí, né, nas mais diversas áreas. E muitas vezes, dentro da teologia, dentro da espiritualidade cristã, isso acontece também. Então, eu tenho visto muita gente discutir algumas doutrinas e arrumar briga na internet, porque o fulano escreveu que a salvação é assim, o outro escreveu que a predestinação é daquela forma. Mas muitas vezes o que a gente não percebe é que nós estamos passando tempo falando de coisas que são de uma certa maneira até secundárias, ou seja, elas não são tão importantes, né? A opinião que eu tenho daquele assunto, daquela doutrina, não é tão importante, não é ele quem estabelece se sou salvo ou não, mas a gente esquece do básico, a gente esquece, né, de se relacionar bem, da mutualidade cristã, a gente se esquece, né, da dependência que nós temos de Deus, e se esquecendo dessa dependência, deixamos de orar. Quando antes dessa pandemia, as nossas reuniões de oração vinham acontecendo, e como pastor eu sempre sinto pelo menos 2 sentimentos quando eu estou ali: alegria por quem ali está, né, e um sentimento de tristeza misturado com preocupação com relação às pessoas que não estão. Porque é verdade, a gente sabe que alguns irmãos não podem participar das reuniões de oração na igreja por conta do trabalho, né, elas têm ali a sua agenda de trabalho, fazem os seus cursos, né, têm os seus estudos, a sua faculdade, a gente sabe disso, mas muitos outros têm disponibilidade de tempo, mas não têm disponibilidade, né, de coração, vamos dizer assim, não valoriza o encontro ali da oração pública na igreja. O que é uma oração, uma reunião de oração na igreja? É uma oração pública, que como corpo de Cristo nós fazemos. E um grande indício, né, do porquê das pessoas negligenciarem tanto é porque elas têm esquecido do que Jesus disse no Sermão do Monte. O verso 6, né, o verso 5, Jesus está dizendo que você não ore como hipócrita, porque o hipócrita, o que é o hipócrita? A pessoa que fala uma coisa que faz outra, a pessoa que se esconde atrás de uma máscara, né, e o grande perigo que existe para mim e para você, enquanto membros de uma igreja, é o perigo da máscara, da religiosidade, onde nós nos vestimos com a roupa de ir na igreja, mas enquanto estamos fora, nós agimos de uma maneira completamente diferente a tudo aquilo que aprendemos. Isso é um grande perigo que a gente precisa sempre olhar para a Bíblia, que diz: vigiem e orem. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E aqui, Jesus ele está dizendo que a oração de vocês não seja essa oração hipócrita. É o que ele diz no verso 5. Né? E ainda explicando, ele diz: porque eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade eu digo, eles já receberam a recompensa. Se a recompensa deles é serem reconhecidos pela sua religiosidade, Jesus está dizendo, então eles já receberam essa recompensa. Mas você, ele diz no verso 6, quando você orar, entra no teu quarto e fecha a porta, e você vai orar ao teu pai em secreto. E o teu pai que vem em secreto te recompensará. O que Jesus está dizendo aqui? Que a oração que vale é a oração que é feita dentro do quarto? Não. Não é o local da oração, é o sentido dela. Hendrickson, comentando esse texto, ele diz assim: o sentido é o seguinte, aqui do verso 6. Se há um cômodo privativo, então usa-o para a tua oração particular. Se não, escolhe um canto bem discreto. A grande maioria das casas, né, das pessoas, enquanto Jesus estava ali falando, eram casas de um cômodo só. Então ficaria muito difícil a pessoa escolher um cômodo sozinho para entrar. A ideia aqui não está relacionada ao lugar, está relacionada ao sentimento, ao sentido. Né? Ele continua dizendo: seja discreto, não procure ser notado.
Entretanto, a ênfase principal nem mesmo é o lugar da oração, como eu disse, sim a atitude de mente e coração. O pensamento subjacente real não é o secreto, e sim a sinceridade. Por que, então, que muitas vezes, né, as reuniões presenciais de oração nas igrejas, elas são pouco frequentadas? Até que na nossa igreja nós temos um grupo bom, graças a Deus por isso. Né? Daí o misto de sentimento de alegria por quem está e tristeza por quem não está. Né? E ainda abrindo um parênteses, nessa fase de isolamento social, muitas pessoas voltaram, né, a valorizar ali, a perceber a necessidade da oração. Então, elas têm participado aqui das reuniões de oração online. Temos reuniões aqui na segunda-feira, na quarta-feira. As nossas irmãs da SAF têm orado em outras reuniões também, têm participado. A igreja está envolvida com essa oração. Mas para que a gente, de fato, tenha um envolvimento positivo nessa oração, que é a oração pública, a nossa oração particular, ela precisa ser avaliada. A nossa vida de oração particular precisa ser avaliada. O que é a oração? Eu gosto muito de um autor chamado Eugene Peterson, e ele diz o seguinte: oração é a linguagem utilizada no relacionamento pessoal com Deus. Lembra que eu disse que essa situação da Covid vem para mostrar fragilidade nos relacionamentos? Pois é. Você sabia que tem muita gente que está fragilizado no relacionamento com Deus? Por quê? Porque abre mão da oração. Ela é a linguagem utilizada no relacionamento pessoal com Deus, esse autor diz. A oração expressa profundamente o que sentimos, ansiamos ou respondemos diante de Deus. Ela fala conosco e nossas respostas são as nossas orações. Ele fala conosco, né? Deus fala conosco, e as nossas respostas são as nossas orações. Essas respostas, olha o que ele diz, olha que interessante, nem sempre são articuladas. Silêncios, suspiros e grunhidos também constituem respostas. Elas nem sempre são positivas. Ira, ceticismo e blasfêmias também são respostas. Porém, sempre Deus está envolvido, quer na escuridão, quer na luz, em fé ou desespero. É difícil nos acostumarmos com isso, pois temos o hábito de falar sobre Deus, não com Deus. Amamos discutir sobre Deus, porém os salmos resistem a essa tendência. Eles não nos foram concedidos para ensinar coisas sobre Deus, mas para nos treinar a responder a Ele. Não aprendemos os salmos até que estejamos orando. Ele faz referência aos salmos porque, de fato, esse livro é a oração que Deus ouve, né? É um livro que fala de oração e da necessidade da gente ler e orar os salmos. Os salmos, né, são um conjunto de canções, um conjunto de orações que o povo hebreu fazia diante de Deus e usava ali na sua vida. Então, é muito interessante o que Peterson está dizendo aqui. Ele está dizendo que a gente tem muito hábito de falar sobre Deus, ao mesmo tempo que nós não falamos com Deus. Então, olha para essa situação aí. As pessoas passando a grande parte dos seus dias conectadas na sua rede social, falando sobre Deus, né? E muitas vezes ali tecendo ali os seus comentários, tecendo ali as suas opiniões, ao passo que falar com Deus está sendo negligenciado. Como que você quer sair dessa situação de isolamento social? Você já parou para se fazer essa pergunta? Eu quero sair mais dependente de Deus, né? E espero, e conhecendo a nossa igreja, eu sei que esse desejo é compartilhado pela grande maioria dos nossos irmãos. Então a gente precisa, né, aproveitar este momento onde ainda muitos estão aí com a sua agenda um pouco mais flexível por conta aí do isolamento social, e urgentemente colocar como meta: olha, a partir dessa semana, a partir de amanhã, segunda-feira, eu quero mudar a minha vida com Deus, eu quero ter esse local privativo, eu quero ter um momento no meu dia programado para que eu esteja em oração a Deus. É isso que Mateus 6 está dizendo: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa colocar como meta na nossa vida essa questão da oração, né? Se eu quero trabalhar, se eu quero agir para que a igreja esteja mais dependente de Deus,
A gente precisa, em primeiro lugar, não nos preocupar com o que o pastor, com o que os presbíteros, o conselho, com o que eles vão fazer. Não me preocupar com a espiritualidade daquele irmão que a gente tem percebido que nem nas reuniões online de oração ele tem participado. A gente precisa se preocupar, em primeiro lugar, né, com a nossa vida. Com a nossa vida. Esse momento, né, eu tenho percebido esse isolamento social, ele tem, pelo menos na minha experiência pessoal, me mostrado isso. Como que você tem utilizado o seu tempo? Eu não vou dizer aqui gastar o tempo e nem perder tempo. Como você tem utilizado o teu tempo? A Bíblia diz, ensina-nos a contar os nossos dias para que a gente alcance coração sábio. Você quer ser um homem mais consagrado a Deus? Você quer ser uma mulher mais consagrada? Como é que tem sido esse teu momento aí do quarto? Lembrando, não é o local, lembrando, é o sentimento, é a atitude de mente e coração. Como é que anda o teu entendimento de que você precisa de Deus? Meu irmão, minha irmã, eu lembro de um professor falando sobre prática pastoral no seminário, e ele dizia assim, que o pastor, a figura do pastor é uma figura emblemática em muitos sentidos, e é uma pessoa que ele tem algumas dificuldades que são singulares, né? E uma delas, que eu entendo que não apenas para pastor, mas para todos os líderes, né, que nós temos na igreja, líderes de ministérios, né, de música, de ministérios com crianças, o problema é que muitas vezes nós estamos ali para trabalhar para Deus. E o que Deus está querendo dizer para mim e para você aqui através dessa mensagem, o que Deus nos chama é para que, em primeiro lugar, nós estejamos com Ele. Ele não nos chama apenas para trabalhar para Ele. Ele nos chama para trabalhar com Ele. E para trabalhar com Ele nós devemos estar com Ele. E ainda ele continua dizendo no verso 7, e orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Imagine uma seguinte situação aqui, né? Imagine que você tem um filho, alguns irmãos não têm filhos, então imagine que o seu marido, a sua esposa, ou um amigo, né, uma pessoa que você tem contato todo dia que essa pessoa conversa com você, ela conversa da mesma maneira, com o mesmo tom de voz e com as mesmas palavras. Imagine que você chega no seu ambiente de trabalho e a pessoa diz assim, bom dia, como vai? Tudo bem? Espero que você tenha um bom dia, espero que este dia seja abençoado. Um abraço. Isso é relacionamento? A pessoa conversa dessa forma com você na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Ela não fala mais nada. Você já parou para pensar que tem muita gente que usa a oração dessa forma? E a oração não é isso. A oração, né, é de fato a comunhão. A oração ela vem para transformar as nossas vidas. A oração ela vem para que a gente entenda de fato que nós estamos em relacionamento com Deus. A oração é isso. A oração é o canal, né, de respostas a Deus. É o canal através do qual nós conversamos com Ele. Você precisa ler a sua Bíblia, você precisa meditar, que através da Bíblia eu creio profundamente que o Espírito Santo trabalha e pela operosidade dele, né, você é abençoado, você ouve a voz de Deus que está revelada na página das Escrituras Sagradas. E você responde. Então a gente precisa, né, ter essa pessoalidade, a gente precisa resgatar isso nas nossas vidas. É isso que vai fazer com que a igreja ela permaneça mais firme, que a nossa fé esteja mais aprofundada em Deus, né, quando a gente retornar e retomar os nossos encontros presenciais. Eu não quero voltar da mesma forma como eu estava antes. Eu acredito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu acredito que mesmo essa situação, né, mesmo essa doença trazendo aí tanta morte, trazendo aí tanta dor para tanta gente, eu creio que a Bíblia é inerrante, ela não erra, ela não falha. E existe um propósito de Deus para as nossas vidas. Eu acredito que muita gente que já conheceu o Evangelho em algum momento da sua vida, da sua caminhada, mas que por um motivo ou outro deixou de caminhar com Deus, vai ser tocado no seu coração e Deus assim a está trazendo de volta. Então a gente precisa entender, né, que Deus está no controle. Ele não é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor da história, Ele é o Deus Todo-Poderoso.
né? E este Deus Todo-Poderoso, ele está dizendo: tenha um relacionamento saudável comigo, não converse comigo como se você fosse um robô. Então a nossa oração, ela tem que estar assim, recheada da nossa personalidade. Deus fez cada um de nós de uma forma, e Ele espera que isso seja revelado assim no momento da oração. Você precisa, é claro, né, a Bíblia diz que nós devemos achegar a Deus com respeito, nós devemos adorar somente a Ele, né, não usar o seu santo nome em vão, mas tudo isso a gente já sabe, a gente já aprendeu na igreja. Agora, existe a necessidade de a gente ter a nossa pessoalidade na oração, né? Não vos assemelheis a estes gentios, o verso 8 vai dizer, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe os peçais. E o que o texto está dizendo aqui, o que Jesus quer dizer aqui no verso 8? Que a oração, ela não deve ser simplesmente um pedido a Deus, como se Deus não soubesse daquilo que nós precisamos. Sabe uma coisa que tranquiliza muito a nossa mente, o nosso coração? É o fato da Bíblia dizer que Deus conhece as nossas necessidades. Lembra de Filipenses 4,19? E o meu Deus, segundo a sua graça em Jesus, há de suprir nele, né, cada uma das nossas necessidades. Segundo a sua riqueza em glória, Ele há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Então, quando a gente se relaciona bem com Deus, quando a gente faz uso correto da leitura e da meditação nas Escrituras, a nossa vida tem de ser uma vida mais leve. Por mais que somos chamados a Jesus a sermos discípulos, e esse chamado, ele requer negação, ele requer disciplina, esse chamado requer a gente negar a nossa própria vontade. Tudo isso é possível de ser realizado, né, com leveza, porque é o mesmo Cristo que diz, porque o meu fardo é leve. Então, está pesado para você? Eu estou aqui, Jesus, estou aqui com você, te abençoando, eu estou aqui fazendo com que a tua caminhada seja leve. Por que muitas vezes ela não é leve? Porque a gente está pensando talvez nas questões mais complicadas da teologia e estamos negligenciando aquilo que é básico. Você já me ouviu falar em um conselho que eu trago para a minha vida e que eu nunca esqueci, foi o conselho que eu ouvi em uma visita. Todo o primeiro ano do seminário, da minha turma de seminário, estava fazendo uma visita à LPC, A Luz para o Caminho, que é dirigida pelo reverendo Hernandes em Campinas, e ele olhou para nós e ele disse assim: vocês vão ter contato com muitos livros, dá uma olhada aqui atrás tem parte dos livros que eu tenho, né? E muitos deles de teologia, de história e coisas que são complexas, mas ele diz assim: mas não abram mão da oração e da leitura e da meditação nas Escrituras. Se você quer ter um ministério abençoado, leia a Bíblia e faça oração. E é o conselho que eu dou para você também. Como é que anda a sua leitura bíblica? Como é que anda a sua vida de oração? Como você será? Que tipo de pessoa você será? Que transformações você terá para contar? A gente canta aquele hino, né? Conta as bênçãos, dize quantas são. Quais as bênçãos que você vai contar depois dessa pandemia? Será que a gente vai poder dizer, olha, com toda a situação adversa, mesmo assim Deus me abençoou, pude fazer cursos, pude rever ali a minha leitura bíblica, pude me aprofundar em oração? Ou será que a gente vai simplesmente ouvir os outros falando isso, ao passo que nós vamos simplesmente pensar, poxa, eu também deveria ter feito isso, mas eu não fiz? Meu irmão, quando você orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Se você não tiver um local desse, busque um outro local, né? Tem gente que às vezes não tem um local desse, mas pode usar o horário do almoço, né, para ir ali dentro do carro no estacionamento, fica ali uns minutos em paz e ora a Deus ali, né, e tenha essa atitude de mente e coração, de derramar a sua vida diante de Deus e de ter as suas reuniões, ter a sua oração pessoal ali, melhor dizendo, né, feita diante de Deus, e o teu Deus, o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Fazendo isso, você será em primeiro lugar abençoado e você será abençoador, porque com uma vida pessoal de oração bem treinada, com uma vida de oração bem aprofundada, você será bênção, porque Deus vai tocar no teu coração e você vai estar cada vez mais presente na igreja, e você vai ser aquele tipo de pessoa que vai abençoar quem está no seu lado. Quando você estiver na oração pública juntamente com os teus irmãos da igreja,
porque eles vão perceber em você um homem e uma mulher que de fato tem vida com Deus. Essa já é a sua realidade? Se for, continue firme, seja perseverante. Lembra de Atos dos Apóstolos, do grande conselho, né, que Lucas ali nos dá. Sejam perseverantes na doutrina dos apóstolos e na oração, no partir do pão, né, e na comunhão. Então que você seja essa pessoa abençoada, né, aquela pessoa que recebe a recompensa de Deus, porque é isso que Jesus diz nesse verso maravilhoso de número 6. E o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. E além disso você vai ser bênção na vida das pessoas. A maior necessidade das pessoas tem sido, né, abrir os olhos para a questão de que Deus é o Criador e de que elas não são pessoas que foram largadas à própria sorte. Esse não deve ser o destino delas, mas que elas podem encontrar significado na vida. E esse significado está em olhar e entender a mensagem da cruz, que pela graça você já conhece. Que isto seja bênção para você e que seja bênção para as pessoas que Deus colocar no teu caminho. Mas pode ser também que você chegue à conclusão: minha vida de oração não está boa. Então coloque como desafio para você, né, que seja o nosso desafio. A partir de amanhã, segunda-feira, eu espero, né, ter uma vida transformada e eu quero orar, né, por você nesse sentido, para que de fato você seja uma pessoa de oração. Vamos orar? Pai, nós estamos aqui e que de fato o Senhor toque no nosso coração com essa palavra de Jesus que está em Mateus no capítulo 6 e que de fato isto venha a transformar a vida de cada um de nós, de todos os membros da Igreja Presbiteriana Getsemane, que ela continue sendo uma igreja de oração e uma igreja que ora cada vez mais e abençoa outras pessoas de outros locais, independentemente se são membros de uma igreja ou não, mas que porventura estarão assistindo essa mensagem aqui na internet. Usa essa mensagem para honra e glória do Senhor e que de fato o Senhor, ó Pai, transforme positivamente as nossas vidas, que sejamos homens e mulheres que têm prazer em estar em oração diante do Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E fica a graça do nosso Deus para você, fica a comunhão dele conosco. Vamos encerrar esse momento com a bênção. E que a graça do nosso amado e bondoso Deus, que a comunhão do Senhor esteja, Pai, na figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo nas nossas vidas, que o consolo do Espírito esteja sobre nós hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe e que você, nesta semana que se inicia, passe bastante tempo com o teu Deus. Um grande abraço, fique com Ele. Nunca mais viver ao vento, nunca mais me falte o tempo pra te buscar e te encontrar.